é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Mulher, sinônimo de resistência. Ao longo de toda a nossa história, a nossa trajetória sempre foi uma trajetória de lutas. Mulher, sinônimo de revolução. Cada passo dado representa a força e a resistência de todas nós, das que vieram antes e por aquelas que virão. Ser mulher é ser e ponto. E o nosso lugar é em todo lugar. Pelo nosso direito de existir, pela liberdade, pelo respeito e pela igualdade, continuaremos sempre juntas e na luta, até que todas as mulheres possam ser e fazer tudo aquilo que seus sonhos alcançarem. Essa é a homenagem do Partido dos Trabalhadores a todas as mulheres do Brasil e do mundo, militantes, mães, trabalhadoras. Viva as mulheres! 8 de março. Hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Não podemos esquecer que, mesmo com todos os avanços, as mulheres ainda passam por muitas situações de violências. E para falar sobre esse assunto, convidamos Juliana Mittelbach, da Articulação Nacional de Enfermagem Negra, e a vereadora de Florianópolis, Carla Aires. Olá, eu sou Juliana Mittelbach, eu sou aqui do Paraná, em Curitiba. O Paraná, que por muito tempo foi chamado de república, mas é um lugar que tem muita resistência, né? A Vigília Lula Livre mostrou muito disso, o quanto essa população se organiza e resiste na defesa da democracia e contra todos os retrocessos que houveram nesse último período. E quando a gente fala em retrocesso, uma das coisas que a gente precisa pontuar é o impacto que essas políticas conservadoras, antidemocráticas, têm na vida das mulheres. Em especial, na data do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, em que a gente utiliza essa data para rememorar a luta das mulheres, as nossas pautas e a defesa da autonomia dos nossos corpos e da igualdade de direitos. É muito bacana a gente fazer esse retrospecto de como nós estávamos e quais são os caminhos e as expectativas para o próximo período. Se a gente for analisar em comparação a 2018, que é o período anterior ao desgoverno Bolsonaro, a gente vai perceber que nós tivemos, dentro deste governo, um aumento de 9,1% dos casos de feminicídio, um aumento de 34,6% das ameaças às mulheres. Esses são dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, então são dados relevantes para a gente, inclusive, fazer um debate sobre qual era a importância que era dada para o enfrentamento à violência contra a mulher neste desgoverno, que já durante o seu período de campanha fazia uma fala de que mulher deveria ganhar menos porque engravida, e foi retirando direitos
e fazendo conversas a respeito da retirada da autonomia dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, justiça reprodutiva, né? Inclusive retrocedendo, voltando, tentando voltar para a criminalização das vítimas, né? A culpabilização e a criminalização das vítimas, sugerindo, inclusive, investigação de mulheres em casos de abortos que são garantidos pela lei. Além desses dados, a gente teve um aumento de 3,7% na quantidade de estupros, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, se a gente para também para refletir no corte de verbas de mais de 90% que houve durante esse governo nas políticas de enfrentamento, de combate à violência contra a mulher, e associar ao aumento desses índices, a gente vai entender que é um governo que não se preocupava com a vida das mulheres, né, que não trazia a segurança para as mulheres, sem contar no que aconteceu durante o período da pandemia, né, de muitas mulheres que não conseguiam pedir ajuda porque estavam em casa com um agressor, na sobrecarga que essas mulheres tiveram de trabalho, com o aumento do trabalho doméstico, do aumento do cuidado dos seus familiares, seja as crianças que estavam em casa com aula remota, sejam os idosos que precisavam de proteção, e até mesmo daqueles que eram mantendo a força de trabalho, né? Então, a sobrecarga de trabalho, não só mental, né, afetando o psicológico, mas o trabalho físico também das mulheres, foi algo que foi negligenciado durante esse período do governo. No ano de 2022, a gente chegou a ter 50.962 casos por dia de violência contra as mulheres. É um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que demonstra que 28,9% das mulheres brasileiras sofreram violência, e é o maior dado da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um dado muito expressivo, é um aumento muito significativo. Desses dados, né, das mulheres negras, desses dados das mulheres que sofreram violência, 65,5% dessas mulheres eram mulheres negras, né, grande parte, a maioria das mulheres são mulheres negras, e 29% dessas mulheres eram brancas, sobra 5,5% para as demais etnias, né, que são as mulheres indígenas e as asiáticas, segundo a classificação feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz essa nomenclatura e essa padronização do quesito raça-cor no Brasil. E esse mesmo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresenta que apenas 14% das mulheres fizeram uma denúncia do crime. Isso mostra ainda que aqueles dados anteriores que eu falei do aumento da violência no período do governo Bolsonaro são subnotificados, são dados que estão abaixo da expectativa, então o aumento ainda foi maior do que o que está nos dados oficiais. 14% das mulheres denunciaram o crime, é um número muito maior de mulheres que não conseguem fazer a denúncia por diversos motivos, né? Porque não conseguem se libertar do ciclo de violência, porque o agressor é muito próximo e elas não conseguem fazer o pedido de ajuda, ou porque essas mulheres não conhecem e não sabem os caminhos para conseguir fazer esse pedido. E quando a gente fala de violência contra a mulher, além desses dados da violência direta, que é agressão, estupro, ameaça, feminicídio, a violência psicológica, a gente precisa falar de outros fatores, por exemplo, que atacam a nossa existência, como, por exemplo, a fome, que atingiu principalmente os lares chefiados por mulheres. Eram aproximadamente 33 milhões de pessoas que estavam sendo assassinadas pela fome, por uma falta de política pública que garantisse a segurança alimentar e nutricional das mulheres e suas famílias. 19,3% dos lares chefiados por mulheres estavam em situação de segurança alimentar. Fome, falta de alimento, né? Isso, quando é chefiado pela mulher, a gente sabe que essa carga é muito pesada. A mulher deixa de comer para dar para os seus filhos.
deixa de comer para dar para os seus, né? E é uma violência material imensa que impacta em todas as esferas da vida desta mulher, né? Reduz o rendimento no trabalho, em estudo, na criação dos seus filhos, no desenvolvimento escolar das suas crianças, e em relação aos homens são 11,9%. E é claro que o dado da desigualdade salarial tem um impacto grande nisso, né? O fato dos lares chefiados por mulheres serem os maiores nas estatísticas de fome também perpassa por essa violência na divisão da renda, né? A gente tem, desempenhando a mesma função, os homens, em média, ganham muito mais do que as mulheres, então ainda temos esses impactos da violência econômica sobre a vida das mulheres, que tem muito mais dificuldade para conseguir ascender na sua carreira, muito mais dificuldade para conseguir se dedicar de maneira integral, porque tem a sobrecarga de múltiplos momentos de trabalho dentro da sua vida, e alguns deles que não são nem considerados trabalho pela sociedade, que ainda mantém a divisão social dos papéis de homem e mulher, e entende que algumas funções são específicas das mulheres, e essa é uma luta que a gente precisa romper, né? A divisão sexual do trabalho, a gente precisa ainda defender para a sociedade e para as mulheres em específicos, que ela pode estar em todos os lugares, desempenhando todas as funções e lutando pelos seus direitos para que consiga ter políticas que garantam a igualdade salarial na vida e de dignidade, né? Então, falando um pouco sobre como a gente pode buscar estratégias para a gente superar esses dados de violência que atuam sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas de maneira material e simbólica, a gente precisa encontrar caminhos, né? E eu acho que tem algumas linhas que a gente pode seguir. Uma delas é a auto-organização das mulheres. A gente precisa conseguir atingir as mulheres nos lugares onde elas estão, para fortalecer essas mulheres nos seus territórios, levar até ela informação, trocar as experiências, ouvir os relatos que essas mulheres têm para trazer e fazer essa conexão onde a gente possa buscar soluções para gerar renda, para gerar troca de conhecimento, para gerar empreendedorismo e tantos outros possibilidades, tantos outros caminhos que a gente pode apresentar para as mulheres saírem de situações de violência, romperem com o ciclo, buscar sua autonomia e também se apropriar de conhecimentos para que ela possa lutar em defesa da sua vida, em defesa da sua liberdade, em defesa do seu próprio corpo, né? Então, a gente precisa conversar, chegar lá na ponta e conversar com as mulheres sobre justiça reprodutiva, sobre a organização que essas mulheres podem ter dentro do Sistema Único de Saúde para planejar quando ela quer ter filhos, se ela quer ter filhos e como não ter quando ela não quiser, e que isso tem que ser garantido pela saúde pública sem criminalização da escolha da mulher. A gente precisa garantir que ela tenha acesso a uma vida sexual segura, sem que ela se contamine por uma infecção sexualmente transmissível e sem que ela tenha o seu direito à sua sexualidade livre, como no governo passado tinha um programa para que as mulheres esperassem o casamento. É uma violência, porque é tentar impor conceitos religiosos a mulheres que vivem num estado laico. Então, eu respeito muito aquelas que tomam a sua decisão com base na sua religiosidade, mas todas as escolhas têm que ser respeitadas nesse processo, porque nós vivemos num país diverso de culto e, inclusive, de não culto, para aquelas que escolhem, optam por esse caminho. Então, a gente precisa de movimento social organizado, que chegue na ponta onde as mulheres estão para conversar, fortalecer, trocar ideias e gerar lideranças que repliquem
esse processo de fortalecimento das mulheres nos seus territórios, né, para que todas conheçam os seus direitos e lutem por igualdade e justiça. A gente precisa de punição exemplar para aqueles que praticam violências contra as mulheres, seja em qualquer uma das formas como isso possa acontecer, seja a agressão, a ameaça, o estupro, seja a violência material, seja a violência psicológica, todas as formas de violência contra a mulher precisam ser punidas. Inclusive, a gente precisa de uma legislação que garanta uma vida plena às mulheres, livre de violência em todas as etapas da sua vida. E isso inclui a violência obstétrica, que, por exemplo, atualmente no Brasil, não é tipificada como crime. E a gente precisa que, no momento de vulnerabilidade, como é o momento do parto, nós estejamos protegidas, para que a gente não sofra abusos tão absurdos como a gente viu recentemente de um médico que aumentava o grau da anestesia e estuprava mulheres durante o trabalho de parto. É claro que tem outras leis que vão cobrindo esse cenário, como agressão é crime, violência é crime, estupro é crime, mas a gente precisa de uma lei que caracterize a violência obstétrica em si, porque não necessariamente são esses tipos de conduta que acontecem lá no parto. É um procedimento desnecessário para treinar, para ensinar, violências contra mulheres mais pobres, em situação de vulnerabilidade social, que nem conseguem identificar que aquele procedimento que foi feito nela foi uma violência obstétrica, violências que acontecem de forma psicológica, agressão verbal, desconsideração da dor da mulher, e até mesmo violências que sugerem que a mulher não tem o direito a expressar sua dor no momento do parto, porque de alguma maneira incomoda, de que alguma maneira aquilo fere a equipe de saúde, ou porque daqui a pouco ela está ali novamente para ter um novo parto, como se isso, esse direito dela de escolher ter filhos, de alguma maneira tivesse que ser amortecido pelo silêncio dentro do ambiente de saúde. A gente precisa ter garantia de que a nossa vida é respeitada em todas as suas etapas, na infância, no período fértil, na vida adulta, quando nós chegamos à idade acima dos 60 anos, as mulheres idosas também precisam ter os seus direitos garantidos. E aí a gente precisa, nessa punição exemplar, além do que a lei hoje traz, a gente precisa, sim, de que tenha um acompanhamento de saúde mental sobre aqueles que praticam a violência contra as mulheres, precisa, sim, ter um acompanhamento para que essas práticas não se repitam, e as mulheres que fazem denúncias e que são vítimas precisam ter também mecanismos de pedir socorro de maneira ágil, para que elas consigam ser protegidas de agressores em potenciais que possam estar colocando sua vida em risco. Existem muitas possibilidades, né, da gente conseguir avançar para além da Patrulha Maria da Penha, visitar periodicamente essas mulheres que têm medida protetiva, de botão do pânico, aplicativo de celular que possa fazer para essas mulheres que têm medida protetiva, que possa fazer esse contato rápido com as forças de segurança pública. O fato é que a gente precisa avançar nesses 3 caminhos principais para garantir a nossa existência com dignidade e uma vida plena, livre de violência, que é a organização das mulheres em movimento social para lutar pelos seus direitos e fortalecer umas às outras, a construção de políticas públicas que assegurem a nossa existência e que tragam punição exemplar, e essas punições que sejam de fato para além da restrição da liberdade, mas que também que trabalhe a saúde mental desses agressores.
E a gente vai caminhando nisso, né? Sempre com a compreensão de que todos esses caminhos precisam atuar de maneira interseccional. Então, quando a gente fala da violência das mulheres, é sempre importante ressaltar que com mulheres negras as estatísticas são ainda maiores. E porque quando a gente generaliza, muitas vezes a gente pode invisibilizar alguns setores que precisam de maior atenção. Porque a Lei Maria da Penha, por exemplo, teve um impacto positivo na vida das mulheres brancas, mas não aconteceu o mesmo com as mulheres negras, que continuaram tendo aumento nas estatísticas de violência, mesmo após a implementação da Lei Maria da Penha. E a gente precisa, a exemplo de alguns países da América Latina, criar esse arcabouço legal que contemple toda a vida das mulheres, né? Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a lei do feminicídio, mas a gente precisa, talvez, de um guarda-chuva maior que contemple todos os momentos da vida das mulheres, para que a gente possa estar protegida em todas as etapas da nossa vida, não só na luta da violência doméstica e na luta do feminicídio, mas em todas as esferas da nossa vida. A gente tem visto tão recente tantos casos, né, de assédio acontecendo e estupros acontecendo dentro de transporte público, mulheres paradas em ponto de ônibus e passam homens de bicicleta e de moto que passam a mão no corpo das mulheres. Então, a gente precisa garantir que esses crimes sejam punidos de maneira exemplar, garantir a vida das mulheres nos espaços públicos. É um absurdo ainda que a gente esteja tão vulnerável, e lutar contra esse imaginário social construído com base no patriarcado de culpar as vítimas. A culpabilização da vítima é uma das coisas que afastam as mulheres, muitas vezes até dos espaços de segurança pública. Com que roupa que estava, que horas que estava, você bebeu, o que você estava fazendo lá. A culpa não é da vítima, né? A gente tem que saber exatamente qual é o lugar do agressor e o lugar da vítima. E essa é uma das lutas que a gente precisa fazer para fortalecer as mulheres em todos os lugares. A gente precisa dizer que ela não é a culpada da violência que sofreu. Não importa a roupa que ela estava, não importa como ela se comporta, o tom de voz que ela usa, o corpo dela é dela, ela tem autonomia sobre ele, só pode tocar quem ela permite. E a gente precisa fazer esse debate em todos os lugares, desde a infância, para que as mulheres saibam que o seu corpo precisa ser respeitado. Não é legal que meninos brinquem de levantar a saia da menina no recreio. Não é legal que meninos deitem no chão para ver a calcinha das meninas. A gente precisa parar de romantizar relações infantis entre meninos e meninas, porque muitas das vezes elas são machistas, violentas e agressivas, não são nada fofas. Então, a gente precisa, desde a primeira infância, fortalecer essa construção do respeito, da dignidade, do respeito, inclusive, à diversidade, para que a gente possa construir uma sociedade mais saudável e mais igualitária entre homens, mulheres e mulheres de todas as orientações, mulheres de todas as identidades. A gente precisa garantir a igualdade e o respeito às escolhas e às identidades e às orientações dessas mulheres sobre suas vidas. Ela escolhe como ela vai viver com o seu corpo ao longo do seu caminho, e não o Estado, né? E não a igreja. Essa é uma escolha da própria mulher, e a gente precisa lutar pela autonomia dessas mulheres.
sou Carla Aires, vereadora pelo PT em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Quero começar saudando a todas as companheiras, a todas as mulheres, as pessoas que se identificam como mulheres que nos acompanham neste dia 8 de março. Mais um dia que marca um histórico, né, da nossa luta por igualdade de direitos, por representatividade, por combate à violência, pela cidadania plena e, sobretudo, para que a gente construa uma sociedade mais igual e fraterna. Para mim, é um pouco isso que significa tanto o sentido do feminismo, como me reconheço, e também da luta desse Dia Internacional das Mulheres. Eu sou formada em Ciências Sociais, sou doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, estudei um pouco a participação de mulheres na política e hoje posso dizer que, representando o nosso partido, tenho essa tarefa de estar ocupando um desses espaços que tantas que vieram antes de nós construíram pilares para que a gente pudesse alcançar. E tendo, né, sido eleita em 2020, que foi um ano que marcou muito fortemente o maior número de mulheres eleitas nas câmaras municipais brasileiras, inclusive com um perfil muito diverso, né, representando de fato várias questões que nós já vínhamos há muito tempo colocando, de que a sociedade é diversa, mas sobretudo que as mulheres são diversas, né? Portanto, em 2020 nós tivemos muitas mulheres eleitas, de diferentes partidos, é verdade, mas especialmente do campo progressista de esquerda e do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mulheres jovens, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas como eu, que representam uma gama dessa nossa não só diversidade, mas também pluralidade das demandas que atravessam a nossa vida no nosso ser mulher. E é muito interessante porque, ocupando esse espaço neste momento, aí, desde 2020, as demandas que nos chegam a ocupar esse espaço passam, obviamente, pelo lugar de que a gente tem a responsabilidade de dar respostas a tudo aquilo que diz respeito diretamente às mulheres, aos temas de mulheres, historicamente também colocados como temas do cuidado, temas de um olhar mais social. Porém, eu acredito que é um desafio da política e do próprio aprofundamento democrático que a sociedade e que esses espaços de poder e decisão, de representação, de representatividade, também também olhe para as mulheres como representantes no seu sentido mais amplo, né? Porque parece que, assim, existem os representantes da cidade ou os representantes do Estado, que são os homens que estão na política há tanto tempo, que podem falar sobre tudo, e que nós, mulheres, quando chegamos nesses lugares, estamos aqui restritas a opinar, a falar, a demandar só o que diz respeito às mulheres. Claro que nós queremos falar disso, porque a gente sabe que durante muito tempo a nossa ausência desses espaços invisibilizou demandas específicas. Mas é muito importante que a gente faça um debate, faça nossas representações com bastante qualidade, inclusive, para falar sobre tudo. No caso das vereadoras, falar sobre a cidade no seu sentido mais amplo, discutir orçamento, discutir planejamento urbano, discutir regras de ordenamento da cidade, discutir tributação, discutir tudo isso que muitas vezes acham que nós não sabemos opinar, ou que as nossas opiniões, o nosso olhar sobre determinadas questões são menores. Muito pelo contrário, o que acontece é que o fato de nós ocuparmos na sociedade um lugar muito determinado durante muito tempo, o olhar que nós temos sobre determinadas questões é diferente da nossa perspectiva social, da perspectiva em que nós estamos
inseridas, seja de forma autônoma ou compulsória, na sociedade. Então, acredito que o maior desafio, e se eu pudesse deixar aqui para todas as companheiras e as pessoas que nos acompanham, uma tarefa dessa quadra da história, da qualificação, da representação e representatividade das mulheres, e especialmente das mulheres de esquerda, é a gente construir esse debate sobre o sentido da nossa ocupação nesses espaços. E, claro, vindo deste contexto recente em que a gente está saindo agora, né, desde o golpe contra a presidenta Dilma, desse obscurantismo, dessa ascensão neofascista, dessa ascensão conservadora no Brasil, a nossa tarefa é também estar na linha de frente da defesa da democracia, no combate às pautas, à narrativa, às fake news conservadoras, porque a gente sabe que parte significativa deste levante conservador no Brasil, inclusive desde um pouco antes do golpe contra a presidenta Dilma, tem os nossos corpos, tem os nossos direitos, tem as nossas pautas como um escudo que sempre é atacado primeiramente. A gente sabe o quanto que a violência contra as mulheres aumentou, o quanto que nós sofremos com o desemprego durante a pandemia, por exemplo, o quanto de órfãos da pandemia nós temos por essa negação à ciência, por um governo genocida e negacionista que nós derrotamos nas urnas em 2022, mas que precisamos ter muita nitidez de que não derrotamos completamente os seus valores na sociedade, e por isso que é tão importante esta retomada que nós estamos fazendo, essa retomada democrática, colocar esses entendimentos no centro de todos esses debates, no centro, por exemplo, das conversas, dos projetos, das ações que forem dadas em relação à cultura no Brasil, em relação ao enfrentamento e mitigação das mudanças climáticas. A COP 2026 apontou que 80% das pessoas impactadas com os processos de mudanças climáticas no mundo são mulheres, porque estão mais expostas à vulnerabilidade, estão mais expostas às áreas de suscetibilidade geográfica, estão mais expostas à pobreza, estão mais expostas ao cuidado. Então, é muito importante que toda essa retomada democrática tenha como perspectiva de gênero um princípio, inclusive porque nos próprios objetivos do milênio essa perspectiva de gênero está colocada. E mais uma vez eu repito, porque para mim é muito importante, não só para pensar temas específicos, como, por exemplo, a própria violência, ou a saúde da mulher, ou a questão de creches, etc. Não, a mobilidade urbana afeta diretamente as mulheres, o número de cirurgias, consultas eletivas no SUS afetam diretamente as mulheres ou indiretamente pelo papel do cuidado. Então, é preciso entender, e nós esperamos e temos certeza que com esse novo governo do presidente Lula, que com a ministra Cida à frente do Ministério das Mulheres, numa perspectiva interministerial, intersetorial, a gente vai poder construir essa democracia que tem a perspectiva de gênero como um princípio do combate às desigualdades e um princípio para também a construção de uma sociedade anticapitalista e mais igual. Nós temos uma bancada eleita nas últimas eleições de 19 mulheres, se não me engano, 18. Eu sou, por exemplo, a primeira suplente de deputado federal aqui pelo meu estado. Nós temos uma deputada e um deputado, eu sou primeira suplente. A segunda suplente também é uma mulher, porque nós tomamos a frente de forma muito definitiva nesse processo eleitoral e, por isso, queremos estar no centro dessas discussões. Mas é claro que toda essa característica, todo esse perfil, todo esse cenário que a gente vem superando dos moldes da ocupação dos espaços de representação, de decisão e de poder, que vem desde a garantia do voto das mulheres lá em 1932, 34, e paulatinamente acrescido de uma maior
eleição e maior ascensão dos nossos corpos nesses espaços pós-redemocratização e depois com a legislação dos 30% das candidaturas, e a gente vem mudando esse cenário, e vem mudando esse cenário muito mais a partir dos municípios e depois nas assembleias e depois no Congresso Federal, inclusive porque existem estudos que apontam que as mulheres conseguem ocupar espaços de poder e decisão quando os níveis de representação são mais baixos, portanto, conselhos gestores, audiências públicas e câmaras municipais, porque são espaços de participação mais próximos da sua vida, da sua rotina, e especialmente também com essa divisão ou essa má divisão sexual do trabalho que nos relega o papel do cuidado. E quando nós passamos a ocupar mais esse espaço, e especificamente desde que nós tivemos o lamentável assassinato da vereadora Marielle Franco, o debate sobre a presença das mulheres ganhou um peso, uma redoma muito mais central nas discussões brasileiras, e a gente tem visto muitas de nós ocuparmos esse espaço. É claro que quando a gente ocupa esses lugares, a gente transforma esses lugares, se não profundamente, de forma muito significativa. Nós transformamos porque levamos para esses lugares debates outrora não debatidos, nós modificamos porque os nossos corpos incomodam, as nossas vozes incomodam, a nossa forma de olhar o mundo incomoda, e essas discussões que nós propomos, ou a forma de discussão da política que nós propomos, tem como consequência, sim, uma alteração da estrutura institucional constituída há muito tempo. E o que a sociedade patriarcal, capitalista, misógina, racista, capacitista, LGBTfóbica faz num primeiro momento para tentar negar este avanço de pluralidade de ideias é buscar nos aniquilar. E não é nos aniquilar num debate de ideais, ou num debate de palavras, ou num debate de propostas. O que a gente tem visto, e inclusive a própria corpo judiciário do Brasil, de constituição de leis, foi provocado a legislar sobre isso, é uma constante violência política de gênero, em que não é só ameaças nas redes sociais que a gente tem visto. A gente tem sido vítima, nós, mulheres, ocupando espaços de poder e decisão, vítimas constantes de insulto, de discurso de ódio, mas também de ameaças de morte, de assassinatos. As nossas famílias estão suscetíveis a isso. E aqui em Santa Catarina, vocês devem imaginar o quanto que tem sido complicado fazer o enfrentamento de todo esse cenário. Muito recentemente, agora, desde as eleições para cá, a gente está passando por uma situação que, de forma bastante importante, tanto a presidenta Gleisi quanto a secretária Anne, todo o conjunto das mulheres do PT, de todo o corpo institucional do PT nacional, inclusive, tem dado atenção, que foi uma cassação injustificada de uma das nossas vereadoras de Santa Catarina, a vereadora Maria Tereza Capra, que denunciou um ato nazista na sua cidade, no extremo oeste do estado, um ato que aconteceu logo após a eleição do presidente Lula, e por ter denunciado esse ato nazista, foi submetida a um processo de cassação e teve o seu mandato cassado agora no início de fevereiro. E várias vereadoras, mulheres e da esquerda, negras, lésbicas, jovens, como eu, como a vereadora Ana Lúcia de Joinville, a vereadora Marlina de Brusque, que nos solidarizamos com essa situação e denunciamos a injustiça dessa situação, fomos vítimas de uma ameaça de morte bastante preocupante, e a vereadora Maria Tereza segue não só sem o seu mandato, como também sendo vítimas dessas ameaças. Mas eu compreendo e queria finalizar com isso, até para que a gente possa deixar nesse 8 de março uma mensagem
positiva e não uma mensagem excludente de intimidação de outras companheiras que porventura esteja nos assistindo e que já tenha passado pela sua cabeça procurar o partido, não só para se filiar, mas para quem já é filiada, procurar para se colocar à disposição de ocupar esse espaço, que essas ameaças, esse contexto que nós estamos vivendo nesse momento, não é motivo para que a gente se intimide. Na verdade, ele é produto do avanço muito concreto e correto da nossa luta histórica da importância da inclusão das mulheres na política e na ocupação desse espaço de poder e decisão. Agora, o que nós pedimos é que o conjunto do partido, o conjunto dos ministérios que dão resposta a todas essas questões, ao conjunto do judiciário brasileiro e das instituições brasileiras, que o aprofundamento da democracia que nós estamos retomando neste momento passa pela superação das desigualdades materiais do Brasil, da fome, da habitação, da ocupação de espaço, mas passa fundamentalmente por uma superação deste cenário, que foi tido durante muito tempo como um cenário simbólico, identitário, subjetivo, mas que, na verdade, tem consequências concretas para a vida das mulheres e também para a democracia brasileira. Então, fica aqui a minha saudação, o meu muito obrigado ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras pelo convite de participar deste momento, neste 8 de março. Fico super à disposição, convido a todas as companheiras e quem nos assiste a procurar conhecer um pouco mais o nosso trabalho aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, pelas nossas redes, Carla Aires, e fico à disposição. Um forte abraço de luta, um forte abraço fraterno, um forte abraço feminista. Na aula dessa quarta-feira, 8 de março, mais do que comemorar o Dia Internacional da Mulher, nossas convidadas trouxeram à luz as situações de violências que as mulheres ainda estão expostas. Na aula de amanhã, falaremos sobre políticas emancipatórias. Acompanhe o TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 4h. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.